Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, amigos. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Este item, ele é composto de 6 perguntas. Perguntas estas que vão da questão 26 à questão 31. Iniciaremos com a questão 26 e, paulatinamente, daremos continuidade aos demais questionamentos. Então, vamos lá. Questão 26. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem-sucedido, mas não no desleixo, que seria preguiça, mas que virtude. Então, amigos, nesse primeiro parágrafo da resposta do questionamento do item 26, é bem claro que todos nós temos as nossas provas, as nossas dificuldades, e elas são permitidas por Deus nosso Pai para que possamos vencê-las. E a indicação maior para que a gente possa vencer essas provas é a paciência e a resignação. E que a gente não relaxe, que não se deixe levar pela preguiça diante das dificuldades e faça por onde realmente vencer todos esses obstáculos, para que possa perceber um alívio diante das provações em que terá que passar. Então, é basicamente este resumo desse estudo. Dando continuidade, vamos lá no parágrafo seguinte. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não
quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. O que é que ele diz nesse parágrafo? Ele diz que quando você se sacrifica no intuito de trazer um benefício para o próximo, legal, beleza. Agora, quando você se martiriza, você se mortifica através do próprio silício e que se caracteriza por um fanatismo diante da judiação do próprio corpo, isso não é permitido por Deus nosso Pai. Ok, não é? Então vamos lá. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, comentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada, aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Então é isso. Nesse parágrafo, ele confirma a necessidade da gente não mortificar ou martirizar o nosso corpo. A gente precisa usar, mas não abusá-lo. Então, infelizmente, por questão até cultural, às vezes as pessoas se mortificam, né? Se martirizam com uma ferramenta do próprio conceito de silício, quando na realidade isso, para os olhos de Deus, é um suicídio. A gente deve sim passar pelas nossas dificuldades, mas sem lamentações e com muita fé, e não causando mais um dano que é esse pseudo, né, entendimento de achar que martirizando o corpo, danificando o corpo, vamos dizer assim, pagando aí os seus pecados aqui entre aspas. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a mansarda infecta levar à consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso silício, verdadeiro silício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormeceste no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, o silício está no sentido aqui de dificuldade, né?
O silício está no sentido aqui de sacrifício. E no momento em que você se depara diante de uma situação relatada nesse parágrafo, ou seja, você deixou a sua casa para atender a uma pessoa que é irmão seu em Deus, você deixou seus afazeres, seu conforto e sacrificou-se para contribuir, para ajudar, aí sim é um verdadeiro silício. Porque e é reconhecido por Deus, porque você não foi egoísta, você teve a misericórdia, deixou o teu aposento, deixou o teu estado de comodidade, de conforto, foi lá e contribuiu. Então, valeu o teu sacrifício, valeu o teu esforço, e não um sacrifício, como comentado no parágrafo anterior, para sacrificar o corpo. Esse não é permitido por Deus, mas esse em que você faz com carinho, com determinação, na intenção única da misericórdia para com o teu semelhante, legal, este sim é o verdadeiro silício. Silício. Parágrafo seguinte. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Furtigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Isso foi repassado para nós por um anjo guardião em 1863 em Paris. Então, nesse último parágrafo, ele confirma que o verdadeiro cilício é aquele que você mortifica, sim, a alma, ou seja, lutando contra si próprio, saindo do comodismo, indo atuar nas ações do bem. Esse, sim, faz parte também do verdadeiro cilício. Bom, então, a questão seguinte é a questão 27. Vamos fazer aqui a pergunta e tentar resumi-la a resposta. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? O que é que vocês acham, meus amigos? Então, nós não temos esse direito de pôr termo à prova de alguém. A gente pode contribuir para minimizá-la. A gente pode contribuir para aliviar a pessoa. Mas não cabe a nós, intervir, porque é um desígnio que cabe só a Deus a resposta. Na questão 28, tem lá, um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressar-lhe o fim? Isso é um exemplo, que infelizmente ainda nós temos alguns países que praticam essa situação, que é a tal da eutanásia,
onde é permitido abreviar o sofrimento da pessoa. E nós espíritas, nós não concordamos com essa situação, porque é nesse intervalo de tempo que resta para aquele ser, é que é um momento que, muitas das vezes, a consciência vem à tona e a pessoa compreende por questão de minutos, segundos, minutos, e até se redime e toca a continuidade do desencarne sem tanto sofrimento a nível de alma. Então é isso, não nos é permitido que abreviemos situações neste formato. Na questão 29, ele pergunta o seguinte: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Eu vou responder aqui, de acordo com São Luís, Paris, 1860. O homem que se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, a suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é, senão, um pretexto para colorir sua ação e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver defendendo em tudo e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isto é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, tá claro, né? Então, se a pessoa está desanimado da vida e busca uma atividade perigosa na intenção de se suicidar e se desfazer da sua própria vida, isso não é permitido por Deus, isso é um suicídio, claro. Agora, se vai para uma tarefa, uma missão perigosa, mas por coragem, por defender um ideal, enfim. Então, sem essa intenção de se mortificar, tudo bem, não tem problema, né? Agora, não pode ter a intenção de estar naquela função, naquela tarefa, naquela missão, com o intuito de querer se matar ou se suicidar. Questão 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? São Luís também nos responde: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite,
quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, se a intenção foi de ajudar, a intenção foi de contribuir, mesmo sabendo que estava sujeito a sucumbir, mas existe a possibilidade da previdência contribuir e até evitar que essa pessoa que foi muito bem intencionada, evitar que possa sucumbir. Então, é isso. E para finalizar, a questão 31, que pergunta assim: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmo e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, meus amigos, este o nosso estudo. Que Deus nos abençoe e que assim seja e assim será. Muita paz a todos.